Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. A primeira semana de janeiro não foi tão ruim assim. Apesar do fechamento negativo do Ibovespa na sexta-feira, com uma queda de 0,77%, voltando aos 118 mil pontos, na semana o resultado foi positivo, acumulando um leve ganho de 0,27%, marcada pela redução da aversão ao risco, o que resultou em uma recuperação modesta do real em uma queda disseminada da taxa de juros, apesar dos DIs terem oscilado bastante. O dólar encerrou nos R$ 6,10, totalizando uma queda de 1,29% frente ao real na semana, mas a sexta-feira, especificamente, teve uma alta firme no mercado doméstico e no exterior. Esse movimento pode ser explicado pela mensagem de vários diretores do Federal Reserve sobre a necessidade de uma abordagem mais cautelosa na condução da política monetária, destacando que a economia em geral permanece resiliente e o risco de uma recessão diminui. No entanto, demonstraram preocupação com o progresso ainda lento do processo de desinflação em 2024. O consenso indica que a política monetária dos Estados Unidos deve permanecer restritiva para que os objetivos do Fed sejam alcançados. Além disso, os dados de dezembro confirmaram a força do mercado de trabalho, que continua a ser um elemento chave para sustentar o consumo das famílias. Tanto o relatório de emprego de dezembro, payroll, quanto a pesquisa JOLTS de novembro reforçaram a expectativa de interrupção temporária do ciclo de cortes de juros. Essa pausa permitiria uma análise mais detalhada dos efeitos das medidas já implementadas sobre a economia, bem como os efeitos das políticas de Donald Trump. Segundo ferramentas de monitoramento do CME Group, a probabilidade de corte de juros pelo Fed apenas em junho passou de 55% para mais de 70%. E estamos no grupo dos 70%, porque olha só como ficou a composição do payroll. O relatório registrou a criação de 256 mil vagas em dezembro, bem acima da mediana de projeção de 150 mil vagas. A taxa de desemprego caiu de 42% para 41%, e o salário médio por hora subiu, embora abaixo das expectativas, ainda assim uma retração. Com um doméstico desafiador, ficamos mais sensíveis ao que acontece no exterior em semana de agenda forte. Ainda nos Estados Unidos, teremos o índice de preços ao consumidor, o CPI de dezembro. Esperamos que o núcleo do índice tenha se mantido praticamente estável. Também será divulgada a produção industrial de dezembro. Na China, uma bateria de dados de atividade: exportação e importação, vendas no varejo, produção industrial e o PIB do quarto trimestre, encerrando 2024. No Brasil, o mercado ainda deve digerir os dados do IPCA que foram divulgados na sexta-feira, apesar da agenda também ter sido marcada por registros fracos da produção industrial e das vendas no varejo referente a novembro. A inflação ao consumidor referente ao mês de dezembro registrou uma alta de 0,52% contra a medição de 0,39% do mês anterior. Assim, encerrando 2024 com um acumulado de 4,8%, acima da banda superior do regime de metas para inflação, que é de 4,5%. Por conta disso, o agora presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, teve que cumprir o protocolo e entregar a justificativa ao Ministério da Fazenda sobre o motivo pelo qual a meta de inflação não se cumpriu mais uma vez. Nos destaques da carta, resumidamente, Galípolo avaliou que a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal afetou significativamente os preços dos ativos e as expectativas dos agentes, principalmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio em 2024. No documento, o presidente do Banco Central considera que a depreciação cambial decorreu principalmente de fatores domésticos, complementada pela apreciação global do dólar norte-americano. Assim como a nossa visão, a equipe do Banco Central também acredita que os efeitos diretos ou indiretos do repasse cambial ainda devem se efetivar em 2025. Bem como a ampliação do cenário de desancoragem das expectativas e que as projeções condicionais do BC para a inflação de 2024 corrobora a piora dos fatores inflacionários ao longo do ano. Além, é claro, da atividade forte. O único ponto positivo ficou para a queda no preço internacional do petróleo, ponderado por Galípolo ali na carta, que amorteceu o impacto da depreciação cambial.
Bom, para essa semana ficaremos com a medição da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, referente a novembro. Ainda no mesmo dia, o Tesouro Nacional divulgará o resultado primário do governo central para o mesmo período. Por fim, o Índice de Atividade, o IBCBR de novembro, o IGP-10, que deve desacelerar devido ao recuo do IPA agropecuário impactado pelas quedas nos preços de grãos e bovinos, entre outras composições de inflação que eu vou trazer as análises aqui no Diário conforme a agenda. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!